Fala galerinha top do canal, Urubu Fla Notícias, saudações rubro-negras. Galerinha, vamos acompanhar aqui agora esse debate entre Pilhado e Piperno lá na Jovem Pan Esporte. Eles comentam aqui a respeito da não convocação de Gabigol para a Copa do Mundo. O que é que eles acham, se Tite acertou ou se Tite errou? Qual a opinião de cada um? Vamos acompanhar aqui, tá legal, tá maneiro esse debate. Tá na Jovem Pan Esporte, já deixa os créditos de direitos autorais de imagem ao pessoal da Jovem Pan Esporte. Link abaixo na descrição do vídeo. Galerinha, você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para todos, deixe seu like, isso ajuda o nosso trabalho. Feito tudo isso, vamos ao vídeo. Sobre a situação do Gabigol, né? A gente falou aqui do Daniel Alves. O Gabigol gera-se um questionamento, não é uma unanimidade. Eu, Thiago Asmar, levaria o Gabigol. Eu levaria o Gabigol, não porque ele fez o gol da Libertadores, não. É porque o Gabigol, há 4 anos, ele é decisivo, ele chama a responsabilidade, ele faz gol, ele muda de posição. Muitas vezes você pode tirar o Gabigol da área, colocar o Gabigol pelas pontas, ele pode ser importante em 2 aspectos, e ele tem características que poucos jogadores dessa seleção têm, como, por exemplo, jogar centralizado. Ele pode jogar centralizado também, a maioria dos jogadores de frente jogam pelas pontas. E outra, Piperno, eu acho que ele chama a responsabilidade. Isso em Copa do Mundo é importante. O Gabigol não é um cara amarelão. Não é um cara que tende a, tô sendo marcado pelo fulano, vou me esconder. Não. Eu acho que o Gabigol poderia sim ser um nome para essa Copa do Mundo. Como titular, como diz o Vamp. O Vamp colocaria como titular. Eu não. Mas eu colocaria. Num jogo importante, que não tá saindo gol. Porque não é um cara que foge da responsabilidade, Piperno. O único cara que tem um argumento que em alguns momentos me fez balançar em relação ao Gabigol está aqui na minha frente, o Vampeta, que chama atenção para o fato de que o Gabigol é um jogador do Flamengo, clube de massa, importante e tal, e ele é ídolo exatamente desse clube, o mais popular do futebol brasileiro. Em relação ao futebol jogado, tem 15 na frente dele, não levaria hipótese alguma pelo futebol jogado. Tem 15 na frente do Gabigol? A não ser esse argumento do Vampeta. Esse argumento do Vampeta que é o melhor de todos. Olha, ele é ídolo do clube de massa, de um clube em que o jogador é muito cobrado. É isso que faz a diferença. O jogador do Flamengo é cobrado. E lá no Flamengo ele atende muito bem essas cobranças e se tornou um dos maiores ídolos da história do clube. O Gabigol, como jogador de lado, ele enfrentaria a concorrência de vários jogadores que estão na seleção que são melhores que ele. O Gabigol centralizado enfrenta a concorrência do Pedro, Gabriel Jesus, Richarlison, todo mundo. Tirando o Pedro, que é um jovem que chegou agora à seleção e tal, os outros dois têm muito mais currículo em seleção brasileira do que ele. E detalhe, o Gabigol estreou na seleção brasileira em 2016. Ele teve poucas convocações depois, é verdade. Mas o Gabigol era um jogador precoce, ia para a seleção desde cedo e não empolgou. Da mesma forma que não empolgou jogando em 2 clubes europeus, Inter de Milão e Benfica. Então, eu acho que... E acho, inclusive, que em 2022, se a gente olhar para o mercado interno, para o futebol brasileiro, o Dudu jogou mais que o Gabigol. O Dudu não fez um gol decisivo de Libertadores, o Palmeiras caiu fora. Mas o Dudu teve uma temporada inteirinha jogando muito bem, o Gabigol oscilou. Então, o único Quando isso? 2022. Tá bom, mas se você pegar os últimos 4 anos de regularidade, eu acho que o Gabigol é mais. Eu tô falando em um ano inteiro, aqui 2022. Você acha que o Dudu mereceria mais uma convocação do que o Gabigol? Em 2022 ele jogou mais. Em 2019, o Gabigol foi o melhor jogador do Brasil. Eu acho, por exemplo, que quando o Dudu estourou, jogava muito, 15, 16 e tal, poderia ter chance lá. Em 17, eu acho que o melhor atacante do futebol paulista foi o Bruno Henrique. Esse eu acho que foi injustiçado muitas vezes. O Gabigol não me empolgou em 2021, 22. Não ele jogou muito esse ano. Ele pode não ter feito o gol, mas ele jogou muito esse ano. Em alguns momentos ele jogou muito, mas não foi o tempo todo. Eu acho que... Então, assim... Eu acho que o único argumento que me faria balançar em relação ao Gabigol é esse do Vampeta. Pô, é ídolo do Flamengo, é difícil ser ídolo do Flamengo, ele é ídolo do Flamengo há muito tempo, então se ele for jogar uma Copa do Mundo, talvez ele não sinta tanta pressão. Então, mas os outros que estão lá também foram submetidos às mesmas provas de fogo que ele e se saíram melhores que ele. Bom, você falou que você colocaria 15 na frente do Gabigol.
A gente fala, o Matheus Cunha e o Dudu já são 2. Tá bom. 9. Tá bom. Matheus Cunha e Tá Dudu bom, já são você 11. colocaria 9. Não, o Tite colocou 9. Eu já acrescentei o Matheus Cunha e o Dudu, 11. Então já são 11. São 11. Então vamos lá. Eu te acho maluco. Mas tudo bem, cada um tem sua opinião. Deixa eu te mostrar aqui um dado. Desde a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, nenhum atacante da seleção fez mais gol que o Gabigol. Olha, coisa fantástica. Nenhum atacante da seleção fez mais gol que o Gabigol. Vou te dar outro atacante dado. É gol. Gabigol, como diz o Vampeta, ele joga no Flamengo, ele não joga em qualquer clube. Vou te dar outro dado, então. Sabe quantos gols? Só pra te informar. 151 gols. Maravilha. Pelo Santos, Flamengo e Seleção Brasileira. Eu vou te dar um outro dado importante então também. Me dá. Nenhum atacante que eu me lembro assim que já tenha vestido a camisa da Seleção Brasileira e jogado no futebol europeu, lá na Europa tenha feito menos gols que o Gabigol, que fez 2. Um pela Inter contra o Bari e um pelo Benfica contra o pujante Olhanense. Perfeito. Ele não foi bem na Europa. Voltou. E tá arrebentando. Azar que ele não foi bem na Europa. Porque também era um outro Gabigol. Era um Gabigol bem mais imaturo, era um Gabigol com 18 anos, marrento, que a gente sabe que ele é marrento e isso prejudica muito. Eu mesmo trouxe a informação aqui. No Benfica ele não jogou pela marra. E isso é informação, eu não tô de suposição. Primeiro jogo do Gabigol, foi pro vestiário, não começou como titular, fez cara feia. O treinador não botou mais pra jogar. Quantos gols ele fez muito na a ver com o seleção temperamento também. Calma aí, mas ele foi muito também tirado de disposição. E muitas vezes na seleção brasileira. Como já foi o Vinícius Júnior. Mas não é um cara que joga em todas, ou versátil, joga em todas. Agora ele tá sendo abrindo mais pelas pontas. Então agora ele foi tirado de posição. Mas ele foi, e você sabe que ele foi. Eu não tô dizendo que ele foi maravilhosamente bem na seleção brasileira, não. Mas eu tô falando da fase dele atual. Ele joga muita bola e ele chama a responsabilidade. Ótimo jogador de clube. Mas de clube porque você tá falando, Piperno. Por que ele não pode ser de seleção também? Na minha opinião, ele nunca teve grande chance. Pessoal do teve Gabigol. vários, inclusive quando o Tite começou na seleção, a primeira convocação do Tite estava lá o Gabigol, que jogou em mal a Olimpíada do Rio de Janeiro, por exemplo, aí continuou depois na seleção um pouquinho e não jogou nada. O Gabigol já poderia ter sido um nome para a Copa de 18 e não foi, porque naquele momento jogou mal. Depois teve uma outra convocação e tal, e também não... Onde ele teve sequência foi no ano passado. Tá aí, galerinha, mais um vídeo, mais um corte aqui do canal. Discordo 100% de Piperno, concordo muito com o Pilhado. Acredito sim que Gabigol merecia ir à Copa do Mundo, merecia ser convocado pelo técnico Tite para a Copa do Mundo. Um jogador que tem as marcas que ele tem aí nos últimos anos, 4 temporadas para cá, sendo artilheiro, sendo campeão de campeonatos tão forte, tão disputado aqui na América como o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, a Copa Libertadores da América, em que inclusive ele fez 3 gols em 3 finais. Então um jogador como esse não merecia ficar de fora da Copa do Mundo. Gostaria de saber qual é a sua opinião sobre Gabigol. Tite acertou ou errou em não levar Gabigol para a Copa do Mundo? Gostaria de saber qual é a sua opinião, coloque nos comentários abaixo. Galerinha, muito obrigado você que chegou até aqui. Você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para todos, deixe seu like. Mais uma vez agradeço, tamo junto, até a próxima. Isso aqui é Flamengo.